Bora falar de um filtro muito interessante que eu tenho certeza que vai te salvar de muitas pegadinhas e como encontrar as melhores ações para 2026. E dentro desse filtro eu quero dar a minha opinião de cada uma das ações. Então, sem demora, bora pro vídeo. Antes de mais nada, mostrando como que eu vou fazer esse filtro, basta você vir no Investidor 10 ou algum site de sua preferência, venha na busca avançada que você já vai conseguir encontrar diversos filtros para que você possa encontrar as melhores ações de acordo com os seus dados quantitativos. Então, mostrando alguns dados que eu coloquei para poder calcular esse filtro, eu deixei um PL de 0 a 10, pois eu quero ações que estejam teoricamente baratas. Coloquei o preço sobre valor patrimonial entre 0,5 e 0,9, justamente porque eu não quero aquelas ações que estão extremamente descontadas, porque provavelmente vai ter alguma pegadinha, ela se desvalorizou demais, e eu também não quero pagar caro dentro do valor patrimonial, então eu prefiro pagar 90 centavos por uma nota de R$ 1, um dividend yield entre 7% e 20%, uma margem líquida acima de 10% e um ROI acima de 13%. E dentro das ações desse filtro, nesse vídeo eu quero destacar apenas os dados quantitativos, porque de todas as ações já tem vídeo aqui no canal, então eu vou pular diretamente para os dados quantitativos para a gente poder analisar realmente margens, lucros, dividendos, etc. Para quem quiser saber um pouco mais de cada uma dessas ações, basta buscar aqui no canal que eu tenho vídeo de todas as empresas que eu vou mostrar aqui hoje. Então, mostrando os resultados desse filtro, vieram para mim Easy Energia, que eu mantenho no meu radar, Cyrela, não acompanha esse setor, Banco ABC, que hoje é a terceira maior posição da minha carteira, Banco da Amazônia, Petro Recôncavo e Altona, que eu preciso ainda fazer um vídeo para poder adicionar dentro da minha planilha pessoal, pois é uma ação que eu tenho ficado de olho. Então vamos falar nesse vídeo sobre a Easy Energia, Banco ABC, Banco da Amazônia e Petro Recôncavo. E eu vou dividir cada uma das empresas em pontos positivos e pontos negativos. Começando pela Easy Energia, pontos positivos não só da Easy Energia, mas principalmente a maior parte das elétricas tem baixa influência da sazonalidade na economia, porque principalmente os contratos, por ser de longo prazo, eles têm reajustes anuais baseados ou no IPCA ou no IGPM, então normalmente as receitas conseguem bater a inflação no longo prazo. E é isso justamente que a Easy Energia conseguiu fazer, porque a receita líquida, excluindo a RBSE, saiu de 600 milhões para 2,4 bilhões, o que foi um crescimento composto na casa de 12,7% ano contra ano. Então percebam que a Easy Energia conseguiu crescer além dos seus pares, e eu acredito que esse player número 2 seja a Taesa. Então a receita de 2021 até 2024 cresceu em 10% ano contra ano, a margem EBITDA se manteve extremamente elevada, em torno de 77% a 79%, crescendo de 2,4 bilhões a 3,5 bilhões. O lucro líquido saiu de uma margem de 29% para atualmente na casa dos 46%, o que é realmente uma margem impressionante. Porém, alguns pontos de atenção que eu quero destacar são principalmente oriundos da receita da Easy Energia, porque percebam que hoje cerca de 46% das receitas da Easy Energia ou vão acabar ou ainda não estão prontas, visto que 16% das receitas da Easy Energia encontram-se em construção, ou seja, ainda não está recebendo integralmente, e 30% da receita é oriunda da RBSE, que é uma indenização que a Easy Energia recebe. Então, para a gente fazer alguns cálculos, percebam que a RAP dividido pelos investimentos normalmente gira em torno de 12% a 17%. Então, normalmente, quando a Easy Energia vai construir um novo negócio, a cada R$ 100 investidos, eles conseguem uma receita entre 12% e 17%. Então, baseado nessas premissas e pegando o teto, caso a Easy Energia tenha uma RAP pelo CAPEX de 17%, a receita que vai se perder até 2028 é de 1,9 bilhão,
Então, para poder recuperar essa receita a partir de 17% de RAP por CAPEX, a ISA Energia teria que investir cerca de 11,1 bilhões, o que seria o investimento anual nesses 3 próximos anos na casa de 3,7 bilhões. E os investimentos totais de 2024 ficaram na casa de 1,4 bilhão. Então a ISA Energia ainda teria que correr muito atrás apenas para manter a receita em 2028, caso ela se finalize. Mas para quem conhece os vídeos do canal falando sobre a ISA Energia, é uma empresa que realmente conseguiu gerar muito valor para os seus acionistas e a empresa está se mexendo muito para poder recuperar essa receita que será perdida em meados de 2028. E a empresa já tem diversos projetos que estão em andamento e finalizando que podem recuperar essa receita para os próximos anos. Passando para a segunda empresa, Banco ABC, que tem diversos vídeos aqui no canal, uma empresa que eu tenho na carteira e gosto muito. Percebam que o patrimônio do banco vem aumentando ano contra ano, saindo de 1 bi em 2007, chegando a quase 7 bilhões nos últimos 12 meses, e o lucro líquido ano contra ano parece até um reloginho, vem sempre aumentando, com exceção da pandemia, que houve uma queda, mas todos os outros anos o Banco ABC conseguiu crescer os seus lucros de forma consistente. Outro detalhe é o ROI, a rentabilidade, porque normalmente bancos menores têm ROI mais instáveis, ou seja, no ano está com 22%, no ano seguinte já vai para 10%, no outro ano já sobe para 17%. Então esse é um ponto muito negativo, porque o mercado gosta de estabilidade, gosta de saber a direção que a ação está tomando. E percebam que o ROI do Banco ABC, apesar de não ser um dos maiores dentre os bancos da Bolsa, sempre se mantém constante, próximo da faixa de 13% a 15%. Outro detalhe interessante é que hoje o valor patrimonial por ação é de R$ 27,39 e esse seria o valor justo considerando o patrimônio do banco, e a ação hoje encontra-se em R$ 23,65, ou seja, a ação ainda teria que andar mais uns 15% a 20% para chegar no preço sobre valor patrimonial de 1. E como o ROI do Banco ABC hoje gira na casa de 14% a 15%, o mercado normalmente acredita que bancos que têm um ROI igual a esse deveriam ser cotados por um preço sobre valor patrimonial na casa de 1. Outro detalhe muito interessante é o dividend yield pago pelo Banco ABC, porque percebam que eu coloquei na escala de dividendos pagos em reais e o Banco ABC consegue crescer os seus dividendos de uma forma constante. Apenas em 2020 e em 2018 que diminuiu os seus dividendos, porém vem crescendo ano contra ano, e esse é um ponto muito positivo, visto que o payout do banco tem se mantido constante e os lucros têm crescido. Então isso acaba virando dinheiro diretamente no bolso do acionista. E sobre alguns pontos de atenção, hoje eu acredito que o lucro que é destinado como remuneração aos diretores encontra-se extremamente elevado, porque o lucro líquido esperado para 2025 do Banco ABC é de 971 milhões e o percentual destinado aos diretores hoje é de cerca de 19% do lucro líquido, porque a estimativa de remuneração aos diretores é de cerca de 183 milhões. Então, quando a gente compara com outros bancos, a remuneração dos diretores encontra-se extremamente elevada. Outro ponto de atenção é que no terceiro TRI de 2025, o Banco ABC revisou as suas projeções para baixo. Então, o próprio banco acredita que deva finalizar 2025 com projeções revisadas. Então, isso poderia se refletir em 2026. Consequentemente, 2026 poderia ser um ano mais desafiador para o Banco ABC. Então, eu colocaria esse como um ponto de atenção. E agora, passando para a terceira ação dentro daquele nosso filtro, Banco da Amazônia. E quem conhece essa empresa sabe que o Banco da Amazônia é o único gerenciador do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, que é um fundo constituído pelo governo federal para poder fomentar a região que é administrada pelo Banco da Amazônia. Então, o Banco da Amazônia detém esse recurso que ele acaba emprestando a juros e os juros acabam virando receita diretamente no bolso do banco. Então, percebam que dos 15,1 bilhões do fomento contratado nos 9 meses de 2025,
cerca de 13,3 bilhões vieram justamente do Fundo Constitucional do Norte. Outro ponto positivo é que hoje a carteira do Banco da Amazônia também é muito concentrada no setor rural, então muita gente tem ficado preocupado com a questão da inadimplência. Porém, percebam que o Banco do Brasil, os lucros para 2025 devem cair na ordem dos 55% e a cotação caiu cerca de 24% no período, enquanto o Banco da Amazônia, os lucros nos 9 meses de 2025 caíram em cerca de 6% e a cotação já caiu 18%. Então, enquanto no Banco do Brasil está tendo uma queda pouco acentuada em comparação com os lucros, o Banco da Amazônia teve uma alta queda, visto que os lucros nem caíram tanto assim. Porém, muita cautela, porque a inadimplência ainda pode subir para os próximos trimestres. E chamando alguns pontos de atenção, assim como eu já havia falado nos slides do Banco ABC, bancos menores têm uma tendência a ter uma instabilidade no ROI, porque percebam que em 2015 o ROI do Basa era de 13%, em 2017 caiu para 3%, em 2022 subiu para 23% e hoje encontra-se na casa dos 16%. Então, cotação acaba seguindo o ROI e percebam que desde 2017 até meados de 2023, a cotação do Basa saiu da casa dos R$15 e atingiu quase R$100 num curto espaço de tempo, justamente porque o ROI subiu de uma forma elevada. E desde então o ROI tem caído, o lucro também tem diminuído, consequentemente o mercado tem batido na cotação do banco. Quarta ação daquele nosso filtro poderoso, PetroRecôncavo, e esse gráfico que eu tenho sempre mostrado é para a gente tentar ser anticíclico, porque em 2025 o Ibov subiu cerca de 30%, a Petrobras caiu 17%, o preço do barril do petróleo caiu 25% e a PetroRecôncavo foi extremamente penalizada, com uma queda de 35%. Porém, isso foi totalmente justificado, porque além do preço do barril do petróleo ter sido prejudicado, outros fatores também prejudicaram a PetroRecôncavo, que eu vou mostrar nos próximos slides. Mas esse também poderia ser um bom momento de atenção para a gente poder olhar com outros olhos para a PetroRecôncavo, para que a gente talvez possa fazer aportes. Então, falando sobre mais alguns pontos positivos da PetroRecôncavo, hoje eu acredito que a margem EBITDA da PetroRecôncavo seja extremamente positiva, visto que ela fica na casa dos 44%. E outro detalhe interessante é que a PetroRecôncavo ainda tem muita margem no preço do barril de petróleo até que ela dê prejuízo, porque percebam que a receita líquida por barril de petróleo da PetroRecôncavo gira em torno de $58 por barril, cerca de $3,8 vão para despesas operacionais, $5,8 para midstream, $4 para royalties e 15,5 é o custo de extração. Então, o preço de equilíbrio, para não dar prejuízo, é de $29,1. Então, hoje, nesse preço, a PetroRecôncavo ainda tem mais de $29 de margem. Outro ponto positivo é que o caixa da PetroRecôncavo é extremamente robusto. Hoje a alavancagem da empresa fica na casa de uma vez e o custo da dívida fica na casa dos 6,1% ao ano. Então, um custo médio extremamente baixo quando a gente compara com o CDI e a Selic do ano. Outro detalhe é que para 2026 e 2027, a PetroRecôncavo não tem novos desembolsos a serem feitos. E conforme falei no início, falando da PetroRecôncavo, o preço não caiu por acaso, porque percebam que de 2024 até os 9 meses de 2025, a produção aumentou em apenas 3%, e a expectativa do mercado ao final de 2025 é que a PetroRecôncavo terminaria com cerca de 29,2 mil barris de petróleo por dia de produção. Então, essa produção de 27 mil barris de petróleo ficou muito aquém do que o mercado estava esperando. E para finalizar, mostrando a minha planilha pessoal, rapidamente passando antes pelo meu Instagram, fazer uma rápida propaganda, me segue que eu tenho postado conteúdos diários, bem rápidos, para entender bem sobre o mercado e diversas ações que eu tenho comentado nos meus vídeos. E agora passando para a minha planilha pessoal, começando pelo Banco ABC, que hoje ainda é uma das boas opções que eu enxergo no mercado. O dividend yield deve ficar na casa dos 8,6%.
e o retorno embutido fica na casa de IPCA mais 10%, enquanto a renda fixa tem pago IPCA mais 7,3%. Então, o Banco ABC hoje, em teoria, estaria mais atrativo do que a renda fixa. Banco da Amazônia, que deve entregar um dividend yield na casa dos 7,6%, com uma rentabilidade de IPCA mais 11%. PetroRecôncavo também com um dividend yield projetado de 7,5% e uma rentabilidade próxima de IPCA mais 10%. E apenas a ISA Energia, que deve ter um dividend yield mais fraco para 2026, de cerca de 6,3%, principalmente por causa dos seus investimentos, e uma rentabilidade de hoje de IPCA mais 5,5%. Então, hoje, entre a ISA Energia, a expectativa e a renda fixa, talvez fosse melhor alocar na renda fixa. Mas me conta aqui, pessoal, você acha que esse filtro poderia te ajudar? Esse tipo de vídeo é interessante para você, mostrando algumas ações que ainda estão subvalorizadas? Me conta aqui nos comentários que eu ainda aprendo muito com vocês. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.